Olá, bom dia, estimados amigos paroquianos, um bom amanhecer. E hoje, neste sábado, nós vamos convidados a meditar novamente a palavra do Senhor Deus. E Jesus pede para nós e nos dá um conselho que nós devemos fazer observar tudo o que ele disse, mas não omitir as suas ações, porque eles falam e não praticam. Nós sabemos que a pior vida, e nada tem como algo terrível na história da humanidade, é como um falso testemunho, a mentira, as máscaras. E Jesus soube aproveitar bem daquilo que os fariseus estavam apresentando na época. Olha, fiquem com aquilo que eles ensinam, mas não observem aquilo que eles fazem. Né? Porque eles falam, mas não fazem. Agora, nosso Senhor está denunciando que não adiantava aqueles homens amarrarem pesos pesados, obrigação para os outros, terem vestes com passagens da Escritura revestidas sobre eles, faixas longas, né? Sentar no primeiro lugar, ter os primeiros lugares, né? De nada adianta isso, né? Isso é ilusão, isso é máscara. E existe no meio de nossa sociedade situações e pessoas que gostam disso, né? Se apega a essa vida de querer sempre estar à frente, de querer sempre comandar tudo, de entender de tudo, né? Fala de uma vida, fala bonito, prega as palavras, mas diante da sua vida isso não condiz com aquilo que está falando. Então Jesus pede para nós hoje, primeiramente, guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Levar essa palavra de Deus, principalmente ao nosso coração. Então não adiantava, né, trazer palavras lindas nos lábios, nas vestes, ser conhecido como um homem, uma mulher de Deus. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas as ações não condizem com as palavras. Então a preocupação maior é isso. Infelizmente, há uma grande distância entre o falar e o realizar, né? Nós podemos decorar frases, sermos homens e mulheres que sabemos frases bíblicas na ponta de nossa língua, pensamentos, enfim. Mas não adianta se não está em nosso coração. A palavra precisa primeiro entrar ao coração. Porque a palavra entrada ao coração vai revelar o nosso modo de ver, de pensar, de agir, primeiramente na nossa comunidade, né? Não adianta dizer que tem uma cara boa, mas, né, ter vestes que falam de Deus, ter um crucifixo bonito, né, no pescoço, mas quando não se vive a caridade, não se vive o sacrifício, não se vive aquela palavra de Deus. Então é delicado. Onde eu não consigo entender o meu irmão, onde eu não consigo viver essa dimensão. Porque assim, ó, né? Nós somos tentados a sempre colocar aos outros, porque sempre tem alguma pessoa que faz isso, que faz aquilo, tudo bem. Agora a importância maior é você, não é o outro. Você deve ter uma vida. Se os outros estão falando e não fazem, o problema é deles. Agora, a sua vida, a sua consciência. Porque a gente desiste muitas vezes das coisas, dos nossos planos. Porque os outros estão falando. Porque os outros querem fazer melhor. Porque sempre há críticas. Filho, precisamos de Deus com a nossa cara, com as nossas vestes. Precisamos ser de Deus principalmente. Um coração aberto, mãos estendidas para aqueles que mais necessitam. Temos que ter a palavra e praticar a palavra. E é assim que nós levamos Jesus, né? Principalmente nas nossas ações, né? Como diz, né, São Tiago, se eu não me engano, a fé sem obras ela é morta, né? Então precisamos levar no peito a nossa cruz, mas também nos ombros a nossa vida, na prática da nossa vida, na leitura diária, na oração diária, na Santa Eucaristia, na missa. Então, quanto mais eu vou buscando, né, essa vida em Deus, né, eu não vou vivendo uma máscara, ou seja, vivendo uma ilusão, não, né? Eu não vou tendo a caricatura de Deus. Não, a gente tem que ter as atitudes de Deus. E quem que é as atitudes de Deus? É olhar para o próprio Jesus, para o próprio Cristo. As atitudes do próprio Cristo revelam o nosso amor e a nossa bondade.
a atitude de Jesus. Então, pedir para Deus, Senhor, dai-me a graça de eu viver a palavra, assimilar a palavra, compreender a palavra, estar voltado à palavra, e que a palavra vai moldando o nosso coração. É isso acima de tudo, né? Deixar as comparações, deixar tudo de lado. Deixar tudo de lado e ficar com aquilo que é importante e essencial na sua vida e na sua história. Basta, basta. Para nós cristãos, basta-nos. Então, observar tudo o que eles dizem, mas não imitar as ações dos fariseus, né? E nós sabemos que Jesus diz para nós que nós temos o quê? Que ter boas atitudes, né? Eu vou pegar um exemplo, né? Meu avô é analfabeto, ele não sabe ler, não sabe escrever. Porém, as atitudes do meu vovô, elas são atitudes de um homem cristão, de um homem que tem fé, de um homem que trabalha, de um homem que tem valores, de um homem que tem princípios. Essa é a atitude dele. Ele não sabe ler nem escrever. Ele não leu a Bíblia, ele não leu a palavra de Deus, ele somente escutou. E essa escuta trouxe ao coração e formou aquele homem, guerreiro, que lutou, que conquistou suas coisas, cuidou da sua família. Então é importante isso. Nós às vezes queremos andar com a palavra na mão, porque eu sei decor, eu sei disso, daquilo. Gente, né? Nós precisamos amadurecer muito como cristãos. Muito como cristãos, né? Eu falo que eu com o padre não sabe tudo. Eu pergunto muitas coisas aos meus superiores porque eu não sei tudo, né? Até me ensinar, o senhor não sabe tudo, mas não sei mesmo, né? Eu não sei mesmo. Então, é olhar para a nossa vida e dizer, é buscar esse conhecimento, é buscar essa atitude, buscar esses exemplos. Quanto mais nós temos uma vida humilde, mais nós conseguimos abrir o coração e permitir que a ação de Deus transforme, penetre e cure aqui dentro do nosso coração, a nossa vida, a nossa história. E digo mais, que nós tenhamos um bom abençoado dia. Homens da palavra e de palavra, mas antes de decorar a palavra, é viver essa palavra. E é onde a gente encontra isso? Na Eucaristia, na comunidade. É ali o grande segredo da nossa vida e da nossa história. Um bom e abençoado dia, que Deus abençoe você, né, que nós tenhamos um bom final de semana e neste sábado agraciado, né, é deixar ser aquecido por essa palavra. Deus te abençoe e te guarde e que consigamos nós não sermos o quê? Meros faladores, mas humildes, realizadores da palavra de Deus com a nossa vida e com a nossa história. Sem querer os primeiros lugares, sem querer aparecer, sem querer ser o melhor. Tem gente que quer muito profissionalismo nas coisas e perde a espiritualidade. Isso é importante a gente ter cuidado. As coisas de Deus, elas são bem feitas, sim, mas são muito simples. Pensa bem como que você está agindo na sua vida, na sua história. Deus abençoe você.